Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Gênesis capítulo 5, versículo 21, está escrito assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Levanta assim a sua mão e peça em oração para que o Senhor fale hoje com a sua vida. Maravilhoso e eterno Deus, Deus justo e verdadeiro, santo e poderoso, Deus que é digno de toda glória. Pai, a tua palavra será agora ministrada, e eu peço que o Senhor fale a cada vida, a todos que aqui estão e aos que estão agora ouvindo pelo rádio, assistindo pela televisão ou pelo canal no YouTube. Que a tua palavra com poder e autoridade, Senhor, venha adentrar cada coração. Que a tua palavra, Senhor, venha trazendo transformação. Que a tua palavra venha santificando, venha trazendo libertação. E que não seja, Senhor, o homem a falar, mas que o teu Espírito tome a boca do pregador. E que tudo, Senhor, seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir bem forte. Bem forte, isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento e preste bastante atenção na ministração de hoje. Eu creio que não é em vão a sua vinda a este lugar. Eu creio que se você está aqui, é um propósito divino. Amados irmãos, nós vemos dentro desse texto algo muito lindo, algo muito maravilhoso. Nós vemos que este homem, Enoque, ele foi privilegiado, porque apesar dele ter vivido pouco tempo com relação aos demais patriarcas, apesar dele ter vivido apenas 365 anos, isso comparando aos outros patriarcas, ele viveu muito pouco. Mas os dias de vida de Enoque foi com Deus. A Bíblia fala que Enoque, ele andava com Deus. A Bíblia diz que Enoque, ele andava com Deus. E eu fico assim imaginando o quanto este homem, ele era privilegiado, porque quem anda com Deus tem uma vida diferente. Quem anda com Deus é diferente. Eu não estou dizendo aqui que quem anda com Deus não sofre perseguições. Eu não estou dizendo aqui que quem anda com Deus não vê tentações. Eu acredito que Enoque, ele sofreu algumas injustiças. Eu acredito que Enoque, ele também foi tentado. A questão é que no fato dele estar com Deus, dele andar com Deus, ele logo vencia aquelas tentações. Ele logo prevalecia diante dos seus perseguidores ou adversários, porque Deus lhe fazia vencer, Deus lhe fazia prevalecer, porque Deus estava com ele. Enoque de fato foi privilegiado, porque ele andou com Deus, ele teve de fato uma vida de intimidade com Deus,
ele desfrutou de coisas maravilhosas, ele desfrutou do poder, da unção, realmente ele tinha a presença de Deus consigo. E isto é algo muito maravilhoso. Agora eu quero dizer aos meus irmãos que o mesmo pode acontecer hoje conosco. Você sabia disso? Você sabia que hoje o mesmo pode acontecer com você? Você sabia que você também pode andar com Deus nesta vida? Muitos não entendem isto, muitos não sabiam disso, mas eu quero que você compreenda. Você também pode ter esse privilégio que Enoque teve. Tamanho foi o privilégio de Enoque que ele não sofreu a dor da morte. A Bíblia nos fala que ele andou com Deus e com pouco Deus o tomou para si. Ou seja, ele não sofreu a dor da morte. A morte não teve o prazer de ceifar a vida de Enoque, porque quando chegou o dia certo, Deus o tomou para si. Ele simplesmente foi tirado, arrebatado dessa terra, vivo para estar com Deus. E você também pode ter essa experiência. Você também pode andar com Deus. Só que para isto, você vai ter que vencer 3 adversários que Enoque certamente venceu. Eu quero falar quais são esses 3 adversários. Se você vencer esses 3 adversários, assim como Enoque andou com Deus, você também vai andar. E assim como Enoque foi privilegiado por desfrutar de uma comunhão verdadeira, de uma intimidade com o Senhor, você também desfrutará. Os 3 adversários que você terá que vencer. Primeiro, a sua carne. Repita comigo: a minha carne é um grande adversário. Escuta, a palavra de Deus nos fala na carta aos Gálatas que a nossa carne luta contra o nosso espírito. Os dois se opõem um ao outro. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. O espírito quer nos fazer ter com Deus uma intimidade, a carne quer nos levar para distante de Deus. O espírito quer que tenhamos uma comunhão com Deus, que andemos com Deus, mas a carne, por sua vez, quer nos levar para distante do nosso Deus. Você sabia que muitos dos que aqui não estão agora, até que desejaram vir, mas foram vencidos pela carne? Porque a vontade da carne é que a pessoa fique em casa assistindo televisão ou nas redes sociais. A vontade da carne é que a pessoa vá na praça, dá um rolê. A vontade da carne é que a pessoa se assente ali na calçada, mas não venha à casa do Senhor. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui já acordaram na madrugada, despertaram o sono na madrugada e sentiram a vontade de orar? Quantos aqui? Sabe quem foi que fez isso? Senhor. Isso foi o Espírito que te despertou na madrugada e fez você sentir um desejo de dobrar o joelho para orar. Mas muitos não fizeram isso. Se acordaram, sentiram desejo de orar, mas não conseguiram se levantar para dobrar o joelho para orar. Sabe por quê? Porque a carne não deixou. A carne não deixou. Quantos aqui já pegaram a Bíblia para ler e disseram: eu vou ler a Bíblia hoje eu vou mastigar, eu vou comer a palavra, mas aí quando vai abrir a Bíblia, sente uma vontade tão grande de ir para as redes sociais,
às vezes até lê 1 versículo 2, mas aí já fecha e vai para as redes sociais e lá passa 1, 2 horas. Quantos já passaram por isso? Oh glória! A mão quase não sobe, né, irmão? Mas assim acontece. E sabe por que acontece? Porque a carne, ela quer que você vá para as redes sociais, mas não para a Bíblia. A carne não quer que você leia a Bíblia. A carne não quer que você venha buscar comunhão com Deus. A carne é a natureza pecaminosa. O homem, ele tem esse conflito, é uma luta incessante. A carne quer levar o homem ao comodismo. A carne quer levar o homem a uma frieza. A carne quer levar o homem para distante de Deus, enquanto o Espírito está querendo que você venha andar com Deus. Então você tem um adversário terrível, e esse adversário está dentro de você. E é somente você que tem que vencer esse adversário. Ei, escuta, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Eu não posso vencer esse adversário por você. Aquele irmão de oração não pode vencer esse adversário por você. Esse adversário está dentro de ti. É a tua carne, é o teu desejo carnal, e você é que tem que vencer. Você tem que renunciar a tua vontade carnal. Você tem que dizer não para a tua própria carne. Você tem que ter força de vontade, determinação, e lutar e vencer esse adversário. Quem não consegue vencer a sua própria carne não tem condições de andar com Deus. Eu acredito que Enoque era ser humano como você e como eu. Enoque, ele também era carne, só que a carne de Enoque, a sua natureza pecaminosa, não prevalecia. Eu tenho certeza que em muitos momentos que Enoque ia orar, a sua carne dizia não, só que ele não deixava a sua carne prevalecer. Eu tenho certeza que em muitos momentos em que Enoque, ele ia entrar em uma adoração ao Pai, a sua carne dizia não vai, mas a sua carne não prevalecia, porque ele tinha domínio sobre a sua carne. Ele não deixava a sua carne vencer. Ele certamente sabia mortificar o seu desejo carnal, e é por isso que ele andava com Deus. Se você quer andar com Deus, então você tem que vencer esse primeiro adversário, que é a tua carne. E o segundo adversário, que também é tão terrível, é o mundo. Diga: o mundo é meu adversário. Você sabe que os prazeres deste mundo, ele enche os olhos das pessoas, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que diz assim: o mundo não tem nada de bom para oferecer. Ei, escuta, o mundo tem muitas coisas atraentes. O mundo tem muitos manjares, muitas coisas que enchem os olhos das pessoas. Só que nós temos que aprender a lutar contra os prazeres deste mundo, contra os manjares deste mundo. Nós temos que aprender a lutar. O defeito de muitos crentes é porque não compreende aquela palavra, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ei, escuta, se nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, significa que nós temos a capacidade de vencer, mas só pode vencer se lutar. E uma das lutas que Deus quer ver sendo travada continuamente por nós
Deus é justamente contra esse sistema mundano. O mundo convida você para ir para muitos lugares. O mundo proporciona diante de você muitas atrações, mas nós que queremos andar com Deus, que queremos, assim como Enoque, desfrutar de uma comunhão com Deus, temos que aprender a dizer não para os prazeres deste mundo. É mais ou menos assim: domingo, dia de culto, mas domingo tem também aquela partida de futebol que está lá no estádio ou na televisão. Aí o irmão, ele fica, poxa vida, e agora? Eu vou para a partida de futebol, porque todo domingo tem culto. E aí, o que está acontecendo? Ele está vencendo o mundo ou ele está sendo vencido pelo mundo? Ele está sendo vencido pelo mundo. Quando não acontece do irmão estar também assim na mesma situação. Poxa, hoje é dia de culto. Hoje é o culto de libertação, onde nós oramos, batalha espiritual. Mas hoje eu tenho que ir naquele passeio, porque vai ser tão bom. Eu vou fazer o quê? Não, mas na outra sexta também é culto de libertação. Eu vou para o meu passeio. O que está acontecendo? Ele está vencendo o mundo ou ele está sendo vencido pelo mundo? Ele está sendo vencido. Pode ser que não perceba ou não admita, mas ele está sendo vencido pelo mundo. As atrações do mundo estão falando mais alto dentro dele. As atrações deste mundo estão falando mais alto dentro dele. Os olhos dele estão sendo cheios com as atrações deste mundo. E a palavra de Deus nos diz o quê, amados irmãos? Na carta que escreveu o apóstolo João, na primeira carta: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu deixar que as coisas deste mundo venham me aprisionar, se eu deixar o meu coração se inclinar para os prazeres deste mundo, então eu não terei como andar com Deus. Eu não terei como andar com Deus, porque Deus abomina os prazeres deste mundo, as modas deste mundo, os costumes deste mundo, o sistema mundano corrompido. Deus abomina isso. Tudo isso que há neste mundo é vaidade. Tudo isso que há neste mundo é coisa abominável aos olhos de Deus. Então, se o meu coração está inclinado às coisas deste mundo, logo eu não terei a possibilidade de viver como Enoque, andando com Deus. Diga para quem está ao teu lado: você tem que vencer esse adversário, irmão. E Enoque venceu. Você pensa que na época de Enoque não existiam as orgias no mundo? Existia. Você pensa que na época de Enoque não existiam as atrações malignas no mundo? Existia. Mas Enoque dizia não para o mundo. Certamente alguém chegava e dizia: Enoque, nós vamos fazer hoje uma confraternização, vai ter uísque, vai ter cerveja. Enoque, ele dizia: eu não vou participar. Enoque, vai ter uma festa ali, uma comemoração. Enoque, olha, não é o carnaval não, viu, Enoque? É a festa pagã do Deus tal. Enoque, vai ser muito bom. Enoque dizia: não. Daqui a pouco começa aí o carnaval, festa mundana, sabe? E muitos crentes até dizem assim: Deus me livre de estar amarrado, Deus me livre de colocar os pés ali. Mas a televisão está lá na Rede Globo, trazendo o carnaval para dentro de casa. São as coisas mundanas. São as coisas mundanas. Hoje, camufladamente, o mundo está entrando até dentro das igrejas.
Camufladamente o mundo está vindo até para cima dos altares das igrejas, e nós temos que ter cuidado, porque é um adversário muito terrível, são muitas coisas atraentes, e que estão realmente fazendo o coração de muitas pessoas se inclinar. E assim, como é que eu vou andar com Deus, se o meu coração está inclinado para as coisas deste mundo? E o terceiro adversário que nós temos que vencer, para que possamos viver como Enoque andando com Deus, o terceiro adversário, ora, é Satanás. Diga: Satanás é o meu adversário. E este adversário é sagaz, é terrível, é muito terrível. Você sabia que existia um casal que andava com Deus? Adão e Eva no jardim do Éden, eles andavam com Deus, eles passeavam com Deus. Imagina o privilégio de Adão e Eva, passeando com Deus na viração do dia. Eles andavam com Deus, eles passeavam com Deus. Grande era a intimidade que existia entre Adão e Eva e o Senhor. Mas Satanás, a serpente, o diabo, ele conseguiu quebrar essa aliança. Ele conseguiu afastar o casal do Senhor. E hoje ele faz a mesma coisa. Ele luta com todas as suas forças. Ele trabalha incessantemente para não deixar o homem andar com Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe o quanto é bom andar com Deus. Ele sabe mais do que ninguém o quanto é bom ter uma intimidade, uma comunhão com Deus. Um dia ele foi um ser angelical, um anjo de luz, por isso seu nome era Lúcifer. Ele era um anjo de luz, ele estava com Deus, ele era um ser angelical, ele era um querubim ungido, e ele sabe o quanto é bom andar com Deus, viver com Deus, ter uma intimidade com Deus. Só que ele perdeu essa comunhão, ele deixou de andar com Deus por conta de um sentimento maligno que subiu no seu coração. Ele perdeu essa comunhão, ele foi lançado do céu para essa terra, ele não tem mais esse privilégio, e ele não quer que o homem tenha, ele não quer permitir que o homem ande com Deus, ele não quer que ver você ou eu andando com Deus. E ele é um adversário terrível, sagaz, astuto, e nós temos que vencer esse adversário dia após dia. E alguém pergunta: pastor, como se vence esse adversário? Sabe como? Através da fé. Através da fé. Está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Se quiser, acompanhe na sua Bíblia. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, eu quero que você observe isto. Esse adversário tem que ser combatido. Temos que lutar contra ele. E se nós lutarmos e usarmos a nossa fé, nós venceremos. Na primeira carta e no capítulo 5, está escrito assim no versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes, como? Na fé. Na fé. Então esse adversário que é o diabo, esse adversário que é Satanás,
nós temos que lutar contra ele. E a arma que temos é a fé. Temos que resistir a Satanás com a nossa fé. E Enoque, eu posso afirmar para você, Enoque, ele lutou muito contra o diabo. Enoque, ele resistiu muito ao diabo. E nós também temos que resistir esse adversário. Enoque certamente se deparou com muitas tentações que o diabo lançou diante dele, mas Enoque não cedeu a nenhuma delas. Ora, se o diabo, ele quis separar até o próprio Jesus de Deus, lá no deserto, quando Jesus estava lá, o diabo chegou para ele e o tentou por várias vezes, e o seu objetivo era, o diabo queria a todo custo distanciar Jesus de Deus. Só que Jesus não aceitou. Isso também certamente aconteceu com Enoque. Mas Enoque não aceitou. Sabe qual é o significado da palavra Enoque? Consagrado. Consagrado. Ele era um homem que não cedia aos caprichos do diabo, não se rendia aos prazeres do mundo e não se submetia aos desejos da própria carne. Por isso ele tinha uma vida com Deus, ele andava com Deus e por fim foi arrebatado por Deus. E o nosso Deus quer que sigamos o exemplo de Enoque. O detalhe é porque hoje muitas pessoas olham para o texto sagrado e apenas faz assim: oh, que coisa bonita que aconteceu, oh, que coisa linda que aconteceu. Ei, o que está escrito aqui ainda hoje acontece, porque o Deus que operou em todos os momentos que nós lemos aqui na Bíblia, ele continua sendo o mesmo hoje. O Deus de Enoque, ele hoje é o nosso Deus. Ei, escuta, o Deus que operou sinais e prodígios e que mostra a Bíblia, ele é o mesmo hoje. O que aconteceu, acontece nos dias de hoje. Vai depender de nós. Vai depender de nós. Nós também podemos ter uma vida com o Senhor. Não é fácil, eu sei que não é. Há um preço a ser pago, sim. Há um preço a ser pago. Mas é impossível? Não, não é. Nós temos que compreender que esses três adversários diariamente estão querendo destruir a nossa vida. Diariamente estão querendo arruinar com a nossa vida. Diariamente estão querendo nos levar à condenação eterna. E nós temos que abrir os olhos, nós temos que não se aliar ou fazer aliança ou pacto com esses três adversários. Nós temos que guardar no nosso coração que esses adversários são terríveis e têm que ser combatidos diariamente por nós, irmãos. Eu não posso me aliar à vontade da minha carne, ceder à vontade da minha carne. Eu não posso me aliar a este mundo. Eu não posso me aliar ao diabo. Eu tenho que embutir aqui na minha mente. São três adversários terríveis que eu tenho e que eu tenho que estar guerreando contra eles todo o tempo.
Eu tenho que estar lutando contra eles todo o tempo. A minha carne, a natureza pecaminosa, o mundo, os prazeres deste mundo e Satanás, este ser sagaz, astuto. Eu tenho que compreender, nunca esquecer. Esses três estão querendo me destruir todo o tempo. A minha carne vai dizer: vai para a balada, mas eu tenho que lutar contra ela e dizer: eu vou para a igreja adorar o meu Deus. Aleluia, Jesus. Escuta, quem sentiu o desejo hoje de não vir à igreja? Seja sincero, levanta nem que seja devagarinho assim a mão. Quem sentiu hoje o desejo de não vir à igreja hoje? Oh glória, a tua carne queria que você não viesse, mas você está aqui, você venceu a tua carne. Você venceu o desejo da tua carne. Amém, pessoal? Amém, pessoal? E certamente isso vai acontecer sempre. Sempre a tua carne vai querer que você não busque a Deus, que você não venha à igreja. Ela vai querer te distanciar de Deus. Pastor, eu estou numa frieza tão grande, pastor, parece que eu estava dentro de uma geladeira, pastor. Eu estou tão frio, pastor. Sabe por quê? Eu vou dizer para você com toda sinceridade: porque a tua carne te venceu. Você queria orar, a tua carne não deixava, aí foi esfriando. Você abria jejum, a tua carne fazia você quebrar o jejum, aí ia esfriando. Você queria vir à igreja, a tua carne não deixava. Você pegava na Bíblia, dava sono, não abria a Bíblia, corria para o celular, para as redes sociais. A tua carne tem vencido, por isso está frio. Mas se porventura você chegou assim hoje, se porventura a tua vontade carnal, a tua natureza pecaminosa estava prevalecendo, ou se as coisas deste mundo estavam te enchendo os olhos e te atraindo e fazendo teu coração se inclinar, ei, você pode mudar essa realidade hoje. Você pode se posicionar hoje. Você pode dizer para você mesmo: eu não vou aceitar isso, porque eu não fui chamado para ser dominado, e sim para dominar. Eu não fui chamado para ser vencido, e sim para vencer. Eu não fui chamado para ser dominado pelo meu desejo carnal. Eu tenho domínio sobre a minha carne. Quem já ouviu falar em domínio próprio? Pois é. As coisas deste mundo, as atrações deste mundo, não vão me fazer se inclinar a Ele. E Satanás não vai me enganar como enganou a Eva. Você pode se posicionar. Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Você tem que lutar. Você tem que se posicionar. Pastor, não estou tendo forças porque você não está reagindo. A carne está falando e tu está aceitando. O mundo está aparecendo e você está se inclinando para ele. Está até seguindo as modas do mundo. Ei, nós temos que nos posicionar. O diabo está mostrando a tentação e você está cedendo a elas. Não, escuta, temos que ser como José. A tentação é colocada diante dos nossos olhos e nós fugimos, nós corremos. O importante é que não venhamos ceder às tentações. Ei, nós temos como vencer esses três adversários e permanecer em uma comunhão com Deus e continuar andando com Deus para por fim termos a salvação da nossa alma, irmãos. Voltando para Gênesis capítulo 5, já vamos finalizar, mas observe na sua Bíblia, Gênesis capítulo 5, veja bem: e viveu Enoque
65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus. Enoque andou com Deus. Depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus. Ei, 365 anos, o camarada lutando contra esses 3 adversários e vencendo. Não é, porque hoje é assim, tem muitas pessoas que chegam na igreja com aquela empolgação, entrega a vida para Jesus e chora, e se batiza, e aí começa a subir o monte, descer o monte, vir para a igreja, faz campanha, entra em propósitos, faz muitos propósitos, aquele fogo, se cuspir, não sai saliva, sai uma tocha de fogo, tá fogo puro. Aí passou um ano, só um aninho só um ano. Quando vamos procurar o camarada, ele está afastado. Imagina Enoque, 365 anos andando com Deus, não deixando a carne lhe dominar, não deixando o mundo lhe atrair e não deixando o diabo lhe vencer. 365 anos nesse ritmo. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Hoje nós não chegamos a viver esse tanto. Se tivermos uma boa alimentação, atividade física, tivermos um sono controlado, sem contar com a genética, né? Pode ser que venhamos a durar 90 anos. Quem já tem 90 aqui? Quem já tem? Ninguém, ô glória. Hoje ninguém vai durar mais 365 anos. Vamos supor que daqui para frente a gente ainda dure aí uns 40, se Jesus não voltar antes, ou uns 50, não sei. Se eu durar mais 50 anos, então eu vou estar com 70, ô glória. Então, amados irmãos, vamos se esforçar para a gente durar esse resto de vida como Enoque, andando com Deus, vivendo com o Senhor, desfrutando de comunhão com Deus, fechando os olhos para os prazeres deste mundo, dizendo não para a nossa natureza pecaminosa e dizendo não para Satanás. Porque se nós vivermos assim, certamente, quando as trombetas tocarem, o que aconteceu a Enoque também nos acontecerá. Nós seremos arrebatados dessa terra, nós seremos tirados dessa terra, e iremos para o seio de Abraão, para o reino dos céus, a ocupar as mansões celestiais. E é isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Senhor tem para nós, irmãos. Amém, pessoal. Diga para quem está ao teu lado: você tem que ser um guerreiro, irmão. Tem gente que pensa que é fácil ser crente. Quer dizer, ser crente até o diabo é fácil, mas ser um cristão, ter comunhão com Deus, ser um servo de Deus, aí é outra história. Tem gente que pensa que é fácil. Sabia que tem gente que olha para você quando você pega a tua bíbliazinha e assim, e se arruma todinho, fica todo bonito, elegante assim, e vai para a igreja? Aí tem gente que fica assim dizendo: parece que não tem o que fazer, vive indo para essa igreja aí, tem uma vida muito tranquila, tem uma vida muito boa. De vez em quando está indo para essa igreja, mas não tem nem o que fazer, parece que não tem conta para pagar. Tem gente que pensa assim a nosso respeito, só nos vê rindo,
só nos vê dizendo: Deus vai abençoar, Deus é fiel, e pensa que nós não temos problemas, não passamos por luta. É muito fácil. Acham que é fácil, mas não é. Porque os adversários contra quem nós lutamos já dominou a vida deles, eles nem sabem. Eles nem sabem. O mundo já dominou. Ele nem percebe. A carne é quem reina, manda e desmanda. Ele nem percebe. O diabo nem atormenta, nem vai mais nem entrar, está mais nem aí, porque já sabe que aquilo já está nas suas mãos, sob o seu poder, sob o seu domínio. Aí acha a nossa vida fácil. Não é fácil. Lutar diariamente contra esses três adversários, não ceder a esses três adversários, não é fácil. Não é fácil permanecer na presença de Deus como Enoque permaneceu. Não é fácil ter que vencer a cada dia a nossa carne, o nosso desejo pecaminoso, ter que vencer a cada dia esse sistema mundano, ter que dizer não, resistir ao diabo em todos os momentos. Não é fácil, mas o nosso Deus nos dá graça. Se você quiser, você vai vencer, porque o Senhor, Ele vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar. E se você realmente se conscientizar disso: eu vou lutar, eu vou vencer, eu não vou ceder a minha carne, a esse mundo, ao diabo, eu vou permanecer na presença do Senhor. Aí é que o Senhor vai te ajudar mesmo. Porque se há uma coisa que o Senhor quer, é que você tenha comunhão com Ele. Se há uma coisa que o Senhor quer, é que você ande com Ele, porque assim Ele vai te tomar para si. Você não vai desfrutar, aliás, você não vai sofrer a dor da morte, porque assim como aconteceu a Enoque, vai acontecer a você. O Senhor, Ele vai te tirar desse mundo, Ele vai te tragar desse mundo, Ele vai sim te arrebatar, irmão. Agora vai depender de nós. Vai depender de nós. Ser crente é fácil. Agora, ser um homem de Deus é difícil. Porque para ser um homem de Deus, para andar com Deus, temos pela frente esses três terríveis adversários. O primeiro é? O segundo? O terceiro? Quem está disposto a lutar? Quem está disposto a lutar? Quem não aceita ser dominado ou vencido por esses três? Então se coloca de pé aí. Se coloca de pé aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo.